para a aula de semana passada, né, na quarta-feira, a gente, então, fez uma consulta no ciclo trigonométrico, né, que é esse aqui. Então, a gente consultou ele, viu como faz para encontrar o seno, cosseno de alguns valores de ângulos. E depois, a gente completou uma tabela, né, do seno e do cosseno, com os valores desses ângulos que aparecem aqui, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, e os seus simétricos, né? Por que simétrico? Porque o de 30 graus, ele é simétrico em relação ao eixo do seno, ele é simétrico ao 150, que então é simétrico ao 210, que então é simétrico ao 330. Então, a gente consegue fazer essa relação no desenho, né? E completamos a tabela, e a partir dos valores dessa tabela, eu pedi para vocês localizarem os pontos no gráfico e desenhar o gráfico do seno e do cosseno. Vocês enviaram para mim no Classroom, eu fui lá, dei uma olhada nos gráficos que vocês enviaram, alguns fizeram certinho, alguns não, tá? Então, hoje eu vou fazer aqui, quem não conseguiu fazer certinho, não tem problema, não precisa apagar, faz embaixo, tá? Porque aí vocês conseguem ver o que vocês estão errando, tá? Não apaga, nunca apague em matemática. Sempre deixa a conta lá que você fez e faça uma nova conta, que daí você consegue ver o que você está errando para poder melhorar, tá? Essa é a dica que eu dou. Vamos lá, então. Aí, quem tiver com a tabela aí, né, vai dando uma olhada, a gente vai colocando os pontos, tá? Vamos começar pelo seno. Então, aqui eu coloquei, né, no eixo X, a gente tem os valores dos ângulos. Eu falei para vocês para colocar de 30 em 30, em vez de colocar, né, o de 45, o de 135, o 225, né? E o... Nossa, aqui tá faltando mais. Parei aqui no 300. 330, 360. Né? Então, os que terminam em 5, eu falei para vocês, olha, não precisa colocar não, porque senão ia ficar muito apertado, né? Ia precisar de um espaço maior, não precisa, tá? Aí, aqui no gráfico, primeira coisa que eu percebi de alguns alunos, tá? Na hora que foi colocar os valores no eixo Y, eu vou olhar para cá para eu aparecer. Na parte positiva, beleza, né? Colocou lá em cima o 1, que era o maior que aparecia, e daí para baixo a gente colocou os outros valores que ia usar. Então, o 0,5, o 0,7 e o 0,87. Deixa eu puxar um pouquinho, tá? Ai, meu Jesus amado. Quase que eu derrubo meu notebook. Aí. Bom, tá meio embaçado, mas eu vou falando aqui. Então, como que a gente organiza esses valores, né? Normal, na reta. Então, a gente começa do zero e vai subindo até o maior. Eu percebi que alguns alunos, na hora que foi colocar a parte negativa, inverteu, colocou menos 1, depois colocou menos 0,87 e aqui embaixo colocou menos 0,5. Então, dá uma olhada, se vocês foram, né, foi um desses alunos, então, essa forma de colocar, né, os valores no eixo, então já não vai dar certo o gráfico, tá? Então, o certo é colocar, né? Quem é o intervalo, né? Quem é o número menor que a gente vai usar é o maior, é o menos 1 e 1. E sem contar que no eixo ali, né? O 0, alguma coisa tem que ficar antes do menos 1, tá bom? Então, esse é a primeira informação que eu analisei lá no gráfico, que eu vi que alguns colocaram errado. Então, vamos localizar os pontos, né? Então, lá para o ângulo 0, o seno de 0 é 0. Então, a gente marca o ponto 0, 0. Depois,
seno de 30 graus é meio. Então, vem aqui, né? No 30, marca o meio. Aí depois, 45 a gente pulou, né? O de 60 graus é 0,87. Então, vem aqui no de 60, marco 0,87. Ah, mas professora, não é para marcar o cosseno? É, mas a gente vai fazer o cosseno depois, né? Porque o seno, ele é um gráfico, ele é uma função, e o cosseno, ele é outra função. Então, a gente faz uma e depois a gente faz outra, tá? Então, agora, o de 90 graus, quando chega no 90 é 1. Então, no 90 graus, a gente marca 1. Depois, no 120 graus, é 0,87. Uma marca. Aí tem o 135 na tabela, que a gente não vai usar. O 150, ele também é 0,5. E quando chega no 180 graus, é 0, tá? Então, essa primeira parte, que é o primeiro e o segundo quadrante, ficou assim. Aí, agora, fazendo a parte negativa. 210 graus, o seno de 210 é 0,5. Então, para quem colocou os valores aqui no eixo Y errado, o 0,5 estava aqui embaixo, aí o ponto veio aqui para baixo, tá? Então, é isso que eu gostaria que vocês observassem. Então, aqui no 210 graus, o 225 a gente pulou, né? O 210 é 0,87. 270 graus é menos 1. Então, ele vem aqui embaixo. 300 graus, o seno é menos 0,87. O 315 a gente pulou, né? O 330 graus é menos 0,5. E o 360 é 0. Porque quando ele chega, né, em uma volta, então vai começar tudo de novo, tá? Então, esses são os pontos. O que a gente faz com esses pontos? O gráfico, né, da função seno é uma função periódica, então o gráfico ele vai ser um gráfico de ondas. Então, na hora que a gente for unir, eu não posso simplesmente pegar a régua e ir lá e ficar, né, fazendo as linhas. Não pode fazer isso. Tenho que tentar fazer, né, em formato assim meio de curva de onda. Não tem problema se ficar torto. Então, aqui fez, né? O que está aparecendo, né? Aquilo que a gente foi falando várias aulas anteriores. Sobe a montanha, desce a montanha. Então, agora falta descer o buracão e subir o buracão, tá? Então, esse daqui é o gráfico do seno. Vocês querem perguntar alguma coisa do seno? Ó, eu vi que a Isabela entrou e o Vinícius. A Isabela, o Vinícius já estava. Alguma pergunta, pessoal? Quem fez o gráfico separado não tem problema, tá? Quem fez 2 planos, né? Fez um, depois fez o outro, ótimo, excelente, tá? Eu vou fazer tudo em um só por questão de espaço mesmo. E também, fazendo um só, a gente até consegue dar uma comparada, mas não tem problema. Quem fez separado, excelente. Vamos para o cosseno. O cosseno, em vez de começar no 0, ele começa no 1. Então, o cosseno de 0 graus é 1. Então, já é o primeiro ponto. 0, 1. Marco 1.
Depois, o cosseno de 30 graus, ele é 0,87. Então, 30 graus, 0,87. Então, tá vendo? Eu estou anotando outros pontos agora, que é para o cosseno. O gráfico do seno a gente já fez, agora a gente vai fazer do cosseno. 45 graus não vamos colocar, 60 graus é 0,5. Então, no de 60 é 0,5. Cosseno de 90 graus é 0, então fica aqui mesmo. 120 graus, cosseno é menos 0,5. Esses valores, lembrando, né? A gente montou a tabela na aula passada, olhando no ciclo, né? Na circunferência trigonométrica, tá? 150 graus, né? Ó, pulamos 135, tá? 150 graus, o cosseno ele é menos 0,87. 180 graus, o cosseno é menos 1. Aí agora, ó, na hora que você coloca os pontos no gráfico, repara que olha como tá ficando, né? Ó, a gente desceu aqui, aí chega aqui, desceu. Então, o que vai ter que acontecer? Muito provavelmente, a gente vai ter que fazer ele subir e subir, né? Então, na hora que você for colocar os pontos, se ficar algum ponto que né, dá a impressão que vai ficar fora desse desenho, então tem alguma coisa errada, tá? Então, o 210 graus, o cosseno é menos 0,87. O de 225 a gente pulou, 240 é menos 0,5. 270 graus, o cosseno é 0. 300 graus, o cosseno é 0,5. Então, 0,5. 330 graus, o cosseno é 0,87. E 360 graus, para terminar, ele vai ser menos 1. Então, a gente marcou os pontos, agora é só ligar. O seno, lembra, ele começa subindo a montanha, descendo a montanha, desce o buracão, sobe o buracão. O cosseno, ele já está lá em cima da montanha, né? Então, ele vai descer a montanha. Aí, agora ele desce o buracão. Sobe o buracão. E agora ele vai subir a montanha de novo. Tá? Então, por mais que dá a impressão que é um gráfico, é uma parábola, né? Não é, porque ele faz essa curvinha aqui em cima, que ele chega no topo da montanha, para cá, né? Na parte negativa do X, ele, né, desceria aqui. E lembrando, gente, uma outra informação, né? Deixa eu só escrever que aqui é do cosseno. Uma outra informação é que ele não para no 360, tá? Na verdade, o gráfico, ó, a gente tem até a seta porque é infinito, então tem coisa para cá. Só que, por enquanto, a gente só está estudando até o 360 graus. Daqui a algumas aulas, a gente vai aprender mais do que 360, mas por enquanto a gente espera. Beleza? Alguma pergunta, pessoal, nessa parte? Vocês querem tirar alguma dúvida? Ou a gente continua? Não? Oi, vocês estão aí? Sim, prof, tá tudo certo, pode ir. Então tá bom. Eu tô até com preguiça de falar tanta coisa para raciocinar, mas tudo bem. Não, mas conseguiu entender, né, o gráfico? Sim, eu Vocês consegui até fazer certinho, tá ótimo. Ai, que bom!
Vocês viram que é interessante assim. Primeiro a gente viu o gráfico sem saber o que significava, né? Os pontos ali e tal. E agora a gente construiu um gráfico, né? De ondas. A gente construiu um gráfico que é uma função periódica. Então, o que que vai acontecer, né? Lá naqueles gráficos, a gente não aprendeu a ver quem é período, imagem e amplitude? Do seno e do cosseno, a gente também vai aprender a ver período, imagem e amplitude, tá? Vamos até anotar aqui para relembrar, porque faz tempo que a gente não faz. Então, do seno, né? O seno, quem que é o período, a imagem e a amplitude? Quem que é o período? O período não é de quanto em quanto se repete o desenho do gráfico? Então, ele começou subindo a montanha, desce o buracão, sobe o buracão. Quando chegou aqui, ele vai começar tudo de novo. Então, qual que é o período do seno? Em qual valor do x que ele vai começar tudo de novo a desenhar? Ó, aqui ele sobe, desce. Na hora que chega no 180, ele não começa a repetir, né? Porque ainda ele vai aqui para baixo. Ele só fez a montanha. Aqui no 180, ele começa a fazer o buracão. Então, ele vai repetir no 360. Quando chega no 360, vai começar tudo de novo o gráfico. A gente não fez, né? Mas a gente sabe que o gráfico vai começar tudo de novo. Então, o período é 360 graus. Qual é a imagem? A imagem... Ô, Natália, Oi? por que o período não é o valor do meio da onda? Tipo, por que não faz 360 menos 180? Não, porque assim, ó, o período, lembra quando eu expliquei para vocês como encontra? É o mesmo que perguntar assim, de quanto em quanto se repete o desenho do gráfico. E quando chega no 180, ele não vai repetir, né? Ele não vai fazer a montanha de novo. Quando chega no 180, ele vai fazer o buraco. Então não é repetição. Porque aqui, do 0 ao 180, ele está na parte positiva. Agora, do 180 até o 360, ele está na parte negativa. Então, não é o mesmo desenho. Agora, quando chega aqui no 360, aí sim, ele vai começar tudo de novo, né? Sobe a montanha, desce a montanha, né? A gente, naqueles gráficos das primeiras aulas, se vocês voltarem lá para ver, vocês vão observar isso, que a gente contou a partir do momento que ele começa tudo de novo, tá? Conseguiu entender, Dani? Entendi, eu tava confundindo. Obrigada. O que a gente vê a metade é a amplitude. Vamos ver a imagem primeiro. A imagem é os valores de y que a gente está usando, né? Então, aqui, qual que é o menor valor que a gente está usando do gráfico e qual é o maior valor? Então, o menor valor é o -1 e o maior valor é 1. Então, a imagem, ela é do -1 até 1. Aí lembra que eu falei? Quando a imagem, né, for número assim oposto, né, um negativo e um positivo, a amplitude é o próprio número. Ou então, né, a amplitude a gente vê como a altura da montanha ou a altura do buracão. Tanto a altura da montanha quanto a altura, na profundidade do buracão, eles têm 1. Então, a amplitude é 1, tá? O seno deu isso. O cosseno, vamos ver. Período, imagem, amplitude. Do cosseno vai ser diferente ou vai ser igual?
Ó, vamos olhar O período vai ser diferente, né? o período? Vamos olhar. O cosseno, ele começa lá em cima da montanha, né? Então, o que que a gente tem que ver? Onde é que ele vai estar de novo em cima da montanha, que é onde vai começar o gráfico. Então, ele desce a montanha, desce o buracão, sobe o buracão, chegou aqui, ainda ele tem que subir a montanha. Aí agora sim, ó, tá no topo da montanha de novo. Quando é que ele chega no topo da montanha de novo? No 360. Porque é aqui que ele vai começar o desenho tudo de novo. Então chegou, ele estava aqui, né? Ele começa no topo da montanha. Desce, desce, sobe, sobe. Chegou aqui, ele vai começar tudo de novo. Então, a gente tem que olhar isso, né, para o período. Onde é que o desenho vai começar tudo de novo? No cosseno, ele começa tudo de novo no 360 também, tá? Eu não sei se vocês lembram, quando a gente foi completar a tabela dos valores do seno e cosseno, eu até comentei, e eu vi que alguns alunos que mandaram as anotações até escreveu assim, chegou aqui, começa tudo de novo. Então, assim, na tabela dá para ver isso também, né? Que quando chega no 360, o 360 ele é igual ao zero, o valor do seno e do cosseno. Então, é no 360 que vai começar a repetir tudo de novo. A imagem, né, é o mesmo, porque a gente pega valores do -1 até 1. E a amplitude é 1. Mas o cosseno, ó, perguntar, mas o cosseno não é o buraco? O cosseno, ele é o gráfico verde. Então, a gente tem que olhar o gráfico verde. O cosseno, ele começa aqui em cima, né? Lembra? A gente olha no eixo Y, onde é que o gráfico está começando. Ele está aqui, o gráfico verde. Então, a gente vai lendo ele, né? Então, o que está acontecendo com esse gráfico verde? Ele desce a montanha, chega aqui no 90. Ele desce o buracão, chegou aqui, ele vai subir o buracão, chegou no 270, ele sobe a montanha. Na hora que chega aqui, ele está de novo em cima da montanha. Então, aqui que é o período. Olha o do seno, né? O do seno, ele começa aqui no zero. Então, ele começa subindo a montanha. Então, ele sobe a montanha, daí ele desce a montanha, aí chega aqui, desce o buracão e sobe o buracão, né? O que a gente tem que guardar para poder entender o período da função? É isso, de quanto em quanto vai repetir o desenho do gráfico. Então, se a gente começa descendo a montanha, a pergunta que eu faço é: quando é que a gente vai descer a montanha de novo, tá? Aí seria aqui. Quem não tiver conseguindo entender essa parte do período, me manda mensagem depois no WhatsApp, que daí eu gravo algum videozinho explicando, tá? Eu faço num papel, não tem problema, tá bom? Pode me mandar mensagem que eu explico de novo. Só vou dar continuidade porque tem duas atividades para a gente fazer. Eu vou até mostrar para vocês aqui o arquivo que vai estar lá no Classroom, tá? É esse arquivo aqui, então da aula 7. Nossa, eu nem mudei a data aqui, gente. Vai vendo, mas é a semana de agora, do 1 ao 5 do 3. Então, aula 7. Então, consultando a circunferência trigonométrica, responder as atividades 2 e 3. Então, vocês vão ter que fazer essas duas atividades, tá? Quem quiser tirar um print, tira um print aí que eu vou fechar essa tela para olhar aqui de novo na lousa. Tira um print aí. Então, vou parar de compartilhar para voltar aqui.
Então, olhando no ciclo, né, na circunferência, lembrando que quem não tem precisa fazer para a gente usar, a gente vai responder essa atividade, tá? Lá no arquivo, tá tudo errado, tá? ABC, ABC de novo, e aqui tem o cosseno de 90 e repete de novo o cosseno de 90, tá? Então, é só riscar aqui, em vez de cosseno, coloca seno. A apostila tá tudo errado. Então, o que a gente vai completar aqui? Quanto é o seno de 135? Onde que eu vou procurar? Ou procura, né, na circunferência trigonométrica, para ir aprendendo como faz para consultar, ou vai na tabela, né, lá que a gente fez, que também na tabela tem tudo anotado, tá? Então, seno de 135, vê quanto que é, cosseno de 90, seno de 180, seno de 120, seno de 300 e seno de 90, tá? Então, vocês querem, se quiser só colocar a resposta aí no caderno. Vocês vão fazer já? Ó, eu vou deixar um minutinho para vocês tentarem responder esses, tá? Quem tiver o ciclo, olha no ciclo, se quiser olhar na tabela. Então, tenta responder esses 6 itens. Quanto é o seno e o cosseno desses valores? Só confirmando se esses alunos não entraram. A Ana Clara, Giovana Brito, Guilherme, Léo e Raquel. É isso mesmo. Quem terminar de responder, levanta a mão aí no Zoom para eu saber, tá? Olha que beleza, hein? Então, vamos lá, começar a responder, senão não dá tempo. Seno de 135 graus. Quanto que deu? O seno de 135. Menos 0,7. Menos 0,7, vamos ver? Ó, ou olha na tabela ou olha aqui no ciclo, né? Vamos olhar aqui no ciclo. Então, o seno é o eixo vertical. A gente tem que ir no 135. Então, o 135 está aqui, né? Então, onde que a gente vai olhar? No eixo do seno. Então, o seno, ele está para cá. Então, o seno de 135 é 0,7, tá? Então, ele é positivo. Agora, se fosse o cosseno, aí seria menos 0,7, tá? Então, a gente tem que olhar no seno, 0,7. Cosseno de 90. Zero. Ó, o cosseno é o eixo horizontal, a gente vem aqui no 90 graus
quanto é que ele está, né, projetando? 0. Seno de 180. 0. 0. Né? Porque, né, a gente olhando aqui no ciclo, 180 graus está aqui. Então, o seno, né, a gente tem que olhar no eixo aqui vertical. 0 também. Seno de 120 graus. 0,87. Ó, o 120 está aqui, a gente vai olhar no seno, 0,87. Seno de 300 graus. 0,87 negativo. O 300 graus, ele está aqui embaixo, a gente vai olhar no seno, isso mesmo, menos 0,87. E o seno de 90? 1. Tá? Poderia, né, ter olhado no ciclo ou na tabela. Eu sempre aconselho vocês a olhar no ciclo, tá? Para ir acostumando. O outro exercício é esse daqui, ó. Atividade 3, que tá lá também, tá? Vamos fazer junto essa, senão não dá tempo. É verdade que o seno de 100 graus é negativo? Aí você vem e fala para mim, professora, eu não tenho marcado 100 graus, né? Mas, se a gente olhar aqui, ó, onde que fica os 100 graus? Ele vai ficar entre o 90 e 120. Então, ele vai estar por aqui, né, os 100 graus. Se ele estiver aqui, na hora que a gente for olhar o seno, ele é positivo ou ele é negativo? Positivo. Positivo. Então, aqui, o seno de 100 graus é negativo? É verdadeira ou falsa? Falso. Falso, né? É mentira. Então, é verdade? Não. É mentira. Tá? Por quê? Porque ele não é negativo, ele é positivo, tá? Então, essa é a brincadeira aqui desse exercício. O cosseno de 350 é positivo? 350 graus, ele tá, né? Aqui depois do 330. Aí o cosseno dele é positivo? Bom, o cosseno a gente tem que olhar aqui. Então,